Meu nome é Ana Vitória Prudente. Eu sou produtora cultural, atriz e arte educadora. Eu sou formada em artes cênicas pela Unicamp, tenho licenciatura em artes visuais, sou especialista em educação inclusiva e faço mestrado em educação pela Unifesp. A atividade de hoje é Vivências Corporais, um corpo expressivo para todos. Essa atividade busca trabalhar um pouco da nossa percepção corporal, das nossas percepções sensoriais e também da nossa expressividade. É uma atividade voltada para pessoas com e sem deficiência. Vamos fazer? Bem, para começar a atividade, a gente tem que perceber o nosso corpo, perceber como é que a gente está no ambiente. Então, eu sugiro para você que você procure na sua casa, no ambiente onde você está, um lugar onde você se sinta seguro, onde você se sinta confortável para desenvolver essa atividade. Isso porque a gente vai trabalhar a expressividade corporal. A gente vai dançar, a gente vai se soltar um pouco. Então precisa ser um espaço em que você se sinta confortável para se movimentar. Então procure um ambiente em que você tenha espaço para mover os seus braços e eventualmente também mover seu tronco e pernas. Eu sugiro que essa atividade seja feita sentado, para garantir a segurança de todos e garantir que mais gente consiga fazer a atividade. Mas para isso a gente precisa estar atento à nossa postura. Como é que você está sentado? Eu estou usando uma cadeira comum de casa, dessas que a gente usa na sala de jantar. Você também pode usar uma cadeira assim. Perceba como que você está sentado nela. Os pés devem estar apoiados no chão, então tem que ser uma cadeira que tenha uma altura adequada para você. Chega o seu bumbum, os glúteos, lá atrás no encosto da cadeira, para garantir que você vai conseguir sentar com a coluna o mais ereta possível e que seus isquios, os ossinhos que a gente tem ali na região dos glúteos, estão apoiados na cadeira. E isso vai te ajudar a garantir que a sua coluna está ereta. Você pode chegar as suas costas no encosto da cadeira. A depender de como é a sua cadeira, talvez isso aumente a angulação e você fique um pouco mais deitado. Se for esse o seu caso, tenta projetar o seu tronco um pouquinho para frente para você ficar um pouco mais ereto. É isso. Agora vamos falar para quem está em cadeira de rodas. Se você estiver sentado em uma cadeira de rodas, é muito importante que você trave a sua cadeira, para que ela não se movimente durante a atividade. Para travar, existe uma alavanca aqui próximo da roda, que você vai projetar para frente e isso ajuda a travar. Você deve fazer isso dos dois lados. Em relação aos seus pés, a depender da sua mobilidade, da sua altura, você pode levantar o apoio de pés e apoiar o seu pé diretamente no chão. Isso pode facilitar a sua movimentação. Algumas cadeiras um pouco mais modernas, você consegue retirar esse apoio como um todo, e aí você tem mais liberdade para a movimentação. E aí você pode fazer de uma forma com que você se sinta mais confortável e mais seguro para participar da atividade como um todo. Lembrando que, a depender da sua altura, pode ser mais confortável que você de fato se apoie diretamente no apoio dos pés e não no chão. O importante é que seu pé esteja apoiado em algum lugar, seja no apoio de pés, seja no chão. Bom, além da gente preparar a nossa percepção sensorial, é importante também que a gente esteja atento à nossa respiração. Isso porque a nossa respiração está muito ligada com a nossa percepção corporal e a nossa retidão em relação à coluna e também está muito ligada ao nosso fluxo de pensamento. Quando a gente está ansioso, a gente costuma respirar mais rápido e isso faz com que o nosso fluxo de pensamento seja mais rápido também e a gente tenha menos controle e fique mais e mais ansioso. Então, é importante que a gente controle a nossa respiração, ficando bastante atento no ciclo da respiração como um todo, a inspiração e a expiração. Vou falar um pouquinho sobre como funciona isso no nosso corpo. Quando a gente inspira, a gente enche o nosso pulmão de ar. Nosso pulmão fica aqui na linha das costelas, logo abaixo dos seios. E quando a gente inspira, as nossas costelas então se abrem, dando espaço para o pulmão se encher. Isso também acontece porque o nosso diafragma se movimenta indo para baixo e abrindo espaço também para o nosso pulmão se dilatar para frente. Então, quando a gente inspira, enchendo o pulmão de ar, a nossa barriga se projeta um pouquinho para frente e para os lados. Quando a gente expira soltando o ar, o nosso pulmão murcha, ele fica um pouco mais vazio. E por isso, as nossas costelas se fecham novamente, se juntando um pouquinho aqui, e a nossa barriga vai para dentro. É importante que a gente trabalhe essa percepção aqui da região do tronco durante a respiração, porque isso influencia também
em outros órgãos, no nosso intestino, porque essa movimentação do diafragma ajuda a massagear o intestino, que faz os movimentos peristálticos para a evacuação. Ajuda também a trabalhar a nossa pulsação do coração, trabalhando um pouco mais lentamente quando a gente está ansioso, nervoso, nosso coração também bate mais rápido. Então, quando a gente está atento à nossa respiração, o nosso corpo como um todo se alinha, e se alinha de uma maneira positiva para que a gente esteja aberto para a nossa expressividade corporal, para pensamentos mais tranquilos e saber como agir, como se posicionar. Então vamos trabalhar um pouquinho a respiração. A gente inspira pelo nariz, enchendo o pulmão de ar. Você pode colocar a sua mão nas costelas ou aqui na linha do abdômen para sentir essa movimentação do diafragma. Então inspira pelo nariz e solta pela boca, como se você estivesse soprando uma bexiga bem pequenininha. A gente vai fazer esse trabalho de respiração, inspirando profundamente pelo nariz e soltando lentamente pela boca, pensando em tempos de respiração. Então eu vou sugerir para vocês aí uma série que trabalha 4 tempos de inspiração, fluido e lentamente, 4 tempos segurando o ar e 4 tempos soltando lentamente. Agora, com essa percepção de como está a nossa postura, com a nossa respiração um pouco mais tranquila, a gente consegue ficar mais atento aos nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos: o olfato, o paladar, a visão, o tato e a audição. A gente vai trabalhar um pouquinho desses 5 sentidos para poder trabalhar a expressividade do nosso corpo quando a gente for fazer a dança livre induzida. Então vamos juntos. Como é que a gente vai trabalhar essas percepções? Eu vou começar trabalhando com a visão. Então eu quero que vocês observem o ambiente ao redor. Percebe o que tem ao redor de você. E elenque 5 elementos que tem próximo de onde você está. Pode ser no seu corpo, pode ser no ambiente. Então quais são os 5 elementos que a gente consegue ver? Eu aqui consigo ver a câmera, o tripé, o meu amigo Gregory, que está ajudando na filmagem e na edição do vídeo. Aqui a gente tem também 2 plantas, uma do meu lado direito e outra do meu lado esquerdo. E por fim, aqui em cima de mim tem um lustre. Então esses são os 5 elementos que eu consigo observar visualmente. Quais são os elementos que você consegue observar visualmente aí onde você está? Pode ser no seu espaço, mas pode ser em você mesmo, no seu próprio corpo. A segunda percepção que a gente vai trabalhar é o tato. Então, quais são as coisas que você consegue sentir? Elenque 4 percepções táteis que você tem. O que é a percepção tátil? O que você consegue sentir com a sua pele? Então, eu vou elencar aqui o que eu estou sentindo. Eu sinto o chão apoiado embaixo dos meus pés e sinto o sapato que eu estou usando também. Eu sinto o meu bumbum e as minhas pernas na cadeira. Eu sinto a calça que eu estou usando, uma calça elástica, um pouco mais justinha, modelada no meu corpo. E eu sinto também esse palito aqui, que está na minha cabeça prendendo o cabelo. E você? O que você sente da sua percepção tátil? Outra percepção que a gente vai trabalhar é a nossa audição. Elenque 3 coisas que você consegue ouvir ao seu redor, no ambiente onde você está. Isso faz com que a gente precise se atentar ao espaço, tentar ir além de nós mesmos. Então, eu vou tentar perceber os sons aqui do ambiente onde eu estou. Eu consigo ouvir um carro passando. Aqui perto de onde eu estou está tendo alguma reforma, então eu consigo ouvir um barulho de obra, mas é um pouco mais distante. E aqui onde eu estou, perto da onde eu estou filmando, tem uma pracinha. E ali tem algumas árvores e por isso aqui tem alguns pássaros. Eu consigo ouvir um pássaro piando, cantando, um pouquinho ao longe também, mais baixinho. E você? O que você consegue ouvir do ambiente onde você está? Uma coisa legal também, ao trabalhar essa percepção, é tentar entender e perceber de onde vem o som. Se você está ouvindo mais do seu ouvido do lado esquerdo ou do lado direito, se é um som que está mais distante, por isso é mais baixo, ou se é um som que está próximo, e por isso é um pouco mais alto.
Tenta perceber o que você consegue ouvir, 3 elementos que você consegue ouvir e entender de onde eles vêm, mais ou menos. É um jeito de trabalhar sutilmente essa percepção de audição. A outra percepção que a gente vai trabalhar, dos nossos 5 sentidos, é o nosso olfato, o cheiro que a gente consegue sentir. Essa é uma percepção um pouco mais sutil e que às vezes é um pouco mais difícil pra gente. Eu moro aqui em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo, é um lugar que tem bastante fumaça, poluição, poeira, e por causa disso, às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho essa sutileza de percepção. Mas é bom tentar trabalhar. Então tenta perceber os cheiros que tem próximo de você. Se te ajudar, fecha os olhos. Às vezes ajuda você focar nessa percepção, uma vez que a visão acaba sendo uma das percepções, das sensações que a gente mais trabalha. Então eu consigo sentir o meu próprio perfume que eu passei. É um perfume doce. E eu consigo sentir também o creme que eu uso no meu cabelo. E você? O que você consegue perceber de cheiro? Eu acabei sentindo mais os cheiros que estão em mim, porque são mais próximos, são mais fáceis de perceber. Tenta se atentar, às vezes você também vai perceber mais os cheiros que estão em você. Mas a depender do ambiente onde você está, você vai poder sentir o cheiro de alguma planta, ou o cheiro de algum alimento. Quais são os cheiros que você está sentindo? Tenta elencar 2. E por fim, agora, eu quero que a gente perceba o nosso paladar. Que gosto a gente está sentindo na boca? Essa também é uma percepção um pouco mais sutil quando a gente não está comendo, né? Então, tenta se atentar a ela. E aí esse convite também é para perceber as várias sutilezas dos gostos. Quando a gente toma alguns remédios, às vezes a gente vai ter um gosto um pouquinho mais amargo na boca. Se você escovou os dentes há pouco tempo, talvez você ainda sinta o gosto da pasta de dente. Ou então, se você comeu há pouco tempo, ainda tenha alguma memória do paladar em relação ao último alimento que você ingeriu. Então, se te ajudar, fecha os olhos e tenta perceber na sua boca qual é o gosto que você está sentindo. Para isso, pode ser bom também você, às vezes, dar uma limpadinha na boca com a língua, passando pelos dentes, pela gengiva. Eu passei pelos lábios também, e aí o gosto que eu senti foi da manteiga de cacau que eu acabei de usar. Então esse é o paladar que eu estou percebendo. Um gostinho meio docinho de manteiga de cacau. O que você está sentindo de paladar? Bom, depois da gente fazer essa atividade juntas de percepção dos nossos sentidos, a gente está um pouco mais atento a nós mesmos, ao nosso corpo, às nossas sensações, e mais atento ao ambiente, aos sons, ao espaço. Agora, a gente está com o corpo um pouco mais preparado para se movimentar. Então vamos juntos para o alongamento? Agora a gente vai se alongar um pouquinho. Nosso alongamento vai ter foco nas articulações. Eu vou fazer essa série de alongamentos, vai ser uma série curta e rápida. Eu vou fazer essa série de alongamentos pensando nas pessoas que têm movimentação plena, mas pensando também em pessoas que podem ter hemiplegia, que é quando um lado do nosso corpo tem um pouco mais de dificuldade para se movimentar, ou quando de fato a gente não consegue perceber e movimentar um lado do nosso corpo. Tudo bem? Então eu vou repetir algumas séries de movimento, pensando nesse grupo e pensando no outro grupo também. Os dois podem fazer a mesma movimentação, só que com algumas adaptações para atender a todos. É importante lembrar que as nossas articulações são onde a gente tem os encontros dos ossos. É como se fossem as nossas dobradiças, né? A coluna é uma grande articulação, os pulsos, os ombros, os joelhos, a região do quadril, e a gente vai trabalhar um pouquinho dessas partes do corpo nesse alongamento. Então, a gente vai começar fazendo uma movimentação dos pulsos. Vou começar pensando em quem tem alguma questão de hemiplegia. Como é que a gente vai movimentar os nossos pulsos? Eu sugiro que o lado que você tem mais dificuldade, vamos considerar que é o meu lado direito aqui. O lado que você tem mais dificuldade, você vai entrelaçar uma mão à outra. Se você usa órtese, esse é o momento que você pode ficar sem um pouquinho para a gente fazer esse trabalho juntos, tudo bem? E aí você entrelaçou as mãos, você vai girar. E aí o giro vai ser mais comandado pela mão que você tem mais facilidade, que no meu caso aqui é a mão esquerda, tudo bem? E aí você gira para fora, e você gira para dentro, e faz o giro. Faz o movimento de ir para um lado e para o outro.
esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E para cima e para baixo. Sobe, desce. Se você tiver algum cuidador, cuidadora, algum familiar que possa te ajudar, esse é o momento que talvez você possa pedir auxílio se sentir que precisa, para esse entrecruzamento das mãos, tudo bem? E girou. Fez o giro, fez a movimentação. Agora a gente vai movimentar os ombros. De novo, pensando primeiro aí em alguém que possa ter hemiplegia. Então, você solta as suas mãos, e aí esse é o lado direito, que é como se eu tivesse um pouco mais de dificuldade na movimentação. Eu vou pegar o lado direito como se ele fosse um bebê, e segurar aqui, com a minha mão esquerda, o meu cotovelo. Segurar bem. Apoiei aqui o braço, e aí o meu lado esquerdo ajuda a movimentar o direito. Então é a minha mão aqui segurando o cotovelo que vai ajudar na movimentação do meu ombro. E aí eu giro para frente. Ó, e giro para trás. E o apoio aqui da mão esquerda no cotovelo é o que ajuda nessa movimentação. E sobe e desce o ombro. E aí a mão esquerda está ajudando na movimentação do lado direito. Tudo bem? Tenta perceber como é que você terminou essa atividade. Se o seu corpo estiver fechado para frente, abre o peito. Esteja de peito aberto para fazer esse nosso encontro de hoje, certo? Agora a gente vai fazer a mesma movimentação, considerando alguém que tem um pouco mais de facilidade com os dois lados do corpo. E aí a gente vai movimentar as mãos, girando para dentro e girando para fora. Você também pode fazer isso com uma mão apoiando a outra. E a gente vai girar os ombros. E aí a gente gira primeiro o ombro para fora. Tenta fazer um movimento bem grande, como se o seu ombro fosse encontrar a sua orelha aqui em cima. E aí a gente vai fazer o tô nem aí, sobe e desce o ombro. Tô nem aí, não dou a mínima, ó, nem ligo. Sobe e desce, sobe e desce. E agora a gente gira o ombro para trás, soltando bem essa articulação do ombro, trabalhando as escápulas. As escápulas são aqueles ossinhos lá atrás que são como se fosse a asinha do anjo. No momento que a gente está girando o ombro, essa escápula, esse osso, está se movimentando bastante. Girou? Termina girando para trás e você vai perceber que seu peito fica aberto e que a nossa coluna está ereta, tudo bem? Tenta perceber também como está o seu queixo, se sua cabeça está alinhada. Se você não está muito caído para um lado ou muito caído para frente, percebe o seu corpo e deixa alinhado. Tudo bem? Agora a gente vai girar o tronco. Então você vai com a cabeça e com os olhos e gira e olha lá atrás, tenta ir lá no fundo. Você pode se apoiar também na cadeira para ter uma ajuda aqui nessa torção. E conta 1, 2, 3, 4, 5. Volta devagar. Volta com a cabeça e aí você gira o tronco. E aí o nosso corpo está alinhado aqui de novo. Vamos para o outro lado? Então vai com a cabeça, depois gira o tronco e foi lá atrás. Pode se apoiar na cadeira e conta 1, 2, 3, 4, 5. E volta para frente. Primeiro com a cabeça e depois com o tronco. A gente já fez uma torção trabalhando aqui a coluna, a gente trabalhou os ombros e trabalhou os braços. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho as pernas. E aí a gente vai começar considerando as pessoas que têm baixa mobilidade e baixa percepção dessa região do corpo. Tudo bem? A depender da sua condição, talvez você consiga perceber um pouco o seu corpo, mas não consiga mobilizá-lo tanto. Então, tenta perceber os seus pés, tenta sentir aonde eles estão, tenta sentir os dedos dentro do sapato ou da meia, ou caso você esteja com o pé em contato direto com o chão, tenta perceber os seus dedos. Se conseguir, tenta mexer eles lá embaixo. Caso você não tenha essa mobilização e nem essa percepção sensorial, eu te convido a lembrar do seu corpo. Então tenta visualizar os seus dedos do pé. Mesmo sem estar olhando para eles, tenta lembrar na sua cabeça do seu dedinho, dos outros dedos do pé, do dedão. Tenta lembrar do seu calcanhar, né? Deixar a sua percepção do seu corpo atenta. Isso porque, né?
se é importante que a gente lembre das nossas partes do corpo. Lembre onde elas estão, como elas são. Percebeu isso? Vamos agora para a movimentação. Então, estica um pouquinho a sua perna se conseguir e gira o pé para dentro e para fora. E aí, nesse momento, se você também usa órtese nas pernas, eu te convido a nesse momento ficar um pouquinho sem, se puder, né? Nem sempre todas as pessoas podem. Então girou, subiu e desceu o pé, fez ponta e fez flex. Quando a gente faz ponta, a gente sente a batata da perna e a canela. E aí flex a gente também sente. Aí sente bastante a batata aqui atrás e a canela também. E isso ajuda a alongar, trabalhando bem a musculatura das pernas para além da articulação. Fez essa movimentação, pode voltar a apoiar os pés no chão ou no encosto da sua cadeira de rodas. Eu também quero lembrar aqui ao pessoal que eventualmente pode ter feito alguma amputação. É importante, a depender de que fase que você está dessa amputação, lembrar do seu coto, né? A parte ali onde não tem mais o membro. E aí, lembrar dessa parte pode ser por meio da movimentação. Então, caso você não consiga, por exemplo, movimentar a perna, movimenta seu coto aqui em cima, tudo bem? Trabalhando mais a região aqui do quadril. A mesma coisa vale para os braços e eventualmente algum outro membro. E você também pode lembrar de sensibilizar essa região por meio do contato, tocando, tudo bem? É importante que a gente lembre onde está, onde é, sinta essa região. E se você usa algum tipo de prótese nessa região, você pode tentar se movimentar com ela também, se você se sentir confortável para isso. Seja nos membros superiores, né, no braço, você pode tocar, sentir, movimentar, seja nos membros inferiores. Tudo bem? Obviamente, né? Perceba em que situação que você está, qual é o momento que você está, da sua condição. Se os pontos forem recentes, talvez não seja o melhor momento para tocar ou para fazer essa movimentação. É preciso que você esteja em contato com o seu fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, eventualmente algum médico, ok? Vamos agora para a nossa dança livre induzida? A gente vai começar agora a nossa dança livre induzida. O que isso significa? Eu vou dar alguns indicadores de movimento e de corpo para vocês se expressarem corporalmente. Mas também é livre. Você vai fazer o que você se sente à vontade dentro desses indicadores que eu trago, tudo bem? A gente vai começar a dança livre induzida com movimentos circulares. Vamos lá? Então, movimentos circulares com todas as partes do seu corpo. Você pode fazer com o que você se sentir à vontade. Lembrando que se você tiver alguma questão de mobilidade com hemiplegia, uma mão pode ajudar a outra, um braço pode ajudar o outro, uma perna pode ajudar a outra. Mas sempre movimentos circulares. Bora dançar? Só movimentos circulares, tudo bem? Com todas as partes do corpo. Pensa em partes que talvez você nem movimente tanto assim. Foca no cotovelo, lembra do seu dedinho da mão, faz com os olhos. Movimentos circulares com todas as partes do corpo. E lembra, uma mão pode ajudar a outra, um braço pode ajudar o outro, uma perna pode ajudar o outro. E você não precisa ir no limite do seu corpo. Vai até onde você se sente confortável e seguro na movimentação, ok? Vamos dançar. Agora a gente vai trabalhar os movimentos retilíneos. Retilíneos são linhas, né, que ligam um ponto a outro. A gente vai fazer isso com o nosso corpo, tudo bem? Então vamos lá. Lembrando sempre, você não precisa ir no limite da sua movimentação e uma parte do seu corpo pode ajudar a outra parte que você tem mais dificuldade. Se você estiver fazendo essa atividade junto com algum familiar, algum cuidador ou cuidadora, alguém com você, você também pode pedir o auxílio para que vocês façam essa movimentação
juntos. Bora fazer? Boa! Deu para perceber também que nos movimentos retilíneos a gente também fez movimentos maiores e movimentos menores. Dá para pensar em todas as partes do corpo e dá para fazer diferentes formas de movimento retilíneo, com os ombros, com a cabeça, com os dedos, pernas e braços, além de usar o tronco também. Então a gente fez aqui 2 trabalhos de movimento corporal, pensando em movimentos circulares e movimentos retilíneos. E a gente usou 2 estilos de música bem diferentes. Isso significa que aí na sua casa, você pode pegar a sua playlist, aquele CD que você gosta, e brincar com essas movimentações, pensando nesses jogos geométricos, de movimentos retilíneos, movimentos circulares, brincando também com as velocidades, com o apoio de uma música que você goste, então movimentos mais rápidos ou mais lentos, pensando no tempo da música. A dança livre induzida pode trabalhar diversas formas. Você pode brincar de fazer uma dança livre induzida aí na sua casa, com a sua família, com seus amigos, com os cuidadores, enfim. Você pode brincar de fazer só com algumas partes do corpo, dançando só com a mão, ou só com o dedinho, só com a cabeça, ou só com o tronco. Enfim, dá para fazer isso com o corpo inteiro. Assim a gente trabalha a nossa expressividade e ativa o nosso corpo para a movimentação. Foi um prazer dançar com vocês, eu gostei muito, me diverti. Estou muito feliz de estar aqui desenvolvendo essa atividade, fazendo esse encontro. Agora, para encerrar, a gente fez todo um trabalho para preparar o nosso corpo para a dança. Agora a gente vai fazer um trabalho também só para a gente ir para outra dinâmica. Agora vocês vão fazer as atividades de vocês, cuidar da vida de vocês e eu também aqui. E para isso a gente prepara o nosso corpo para registrar a memória do que foi esse encontro. Então, mais uma vez, a gente percebe como está sentado na cadeira, percebe se a nossa postura está ereta, se a gente está confortável. Fique atento, né? A gente mantém as rodas da cadeira de rodas travada e assim a gente prepara o nosso corpo para relaxar e sair desse encontro, sair dessa atividade com a nossa memória corporal ativa do que foi esse encontro. Isso porque talvez hoje você tenha feito alguns movimentos que você não costuma fazer, tenha trabalhado algumas partes do corpo que você não costuma trabalhar. E aí ativar essa memória corporal ajuda para que esses movimentos, essa musculatura consiga ser reativada em uma outra atividade. Então, vamos perceber como é que ficou o nosso corpo depois desse encontro. Sente se o seu corpo está um pouco mais quente, sente se o seu corpo está um pouco mais geladinho, percebe se você está um pouco mais cansado, como é que está a sua respiração depois dessa atividade. Percebe o seu corpo como um todo. Inspira pelo nariz, enche o pulmão de ar e solta pela boca. Inspira, solta. Estou muito feliz de estar apresentando essa videoaula e a gente se vê numa próxima.